Bom, então hoje, dando sequência, então nós estamos no terceiro capítulo, né, do livro Renúncia, na primeira parte. O capítulo que se chama A Caminho da América. Na semana passada nós vimos que houve um pedido, né, da Susana e dos pais do Cirilo através de uma carta. O Cirilo leu, ficou meio em dúvida, mas a Madalena apoiou ele, apesar de internamente o coração dela estar um pouco apertado, mas dizendo que ele tinha que socorrer os pais, porque eles estão realmente passando uma necessidade. E então a gente terminou na semana passada nesse momento em que o Cirilo, de acordo, né, com a conversa com a Madalena, então parte para a Irlanda. E nós vamos então voltar a partir desse item 17 aqui. A chegada de Cirilo foi um acontecimento de larga repercussão no lar paterno. Susana dias antes havia regressado da capital inglesa com todos os documentos legais concernentes à imigração de Samuel e família para a colônia longínqua. Depois de uma visita pessoal a Carlos II, em que fizera questão de alardear o valor de suas relações prestigiosas na corte de França, todas as portas se lhe abriram com facilidade surpreendente. Então a Susana conseguiu, né, com a sua influência, a autorização para a família toda do pai do Cirilo mudar para a América. Além de conseguir as dotações necessárias, inclusive sementes e outras utilidades, solicitou também um auxílio financeiro para o velho Gordon, que lhe recebeu a gentileza profundamente sensibilizado. Ao júbilo das concessões obtidas, acrescentava-se agora a alegria da vinda do rapaz, reforçando as esperanças dos perseguidos irlandeses. Então estava a família, né, do Samuel Davenport estava feliz, né, porque tinha conseguido a autorização e o filho estava chegando. Constância não sabia como exprimir seu contentamento maternal. Reuniu todos os recursos humildes da dispensa doméstica e ofereceu um jantar muito simples, nesse dia em que, acima de tudo, falava o sincero carinho do coração. À noite, reuniu a família em preces a Deus, agradecendo a providência os favores da sua misericórdia, e após as orações comuns, expressou um voto de reconhecimento a São Patrício pela feliz chegada do filho, o que, feito com voz alta na espontaneidade do seu afeto, arrancou muitas lágrimas do rapaz, que permanecia igualmente de joelhos em obediência à tradição familiar. Conforme acontecera à prima, Cirilo impressionara-se fortemente com os quadros de infortúnio resignado e de velada pobreza que viera encontrar na paisagem querida de sua infância, e fazia o possível por não repetir as expressões de espanto quanto procurava esse ou aquele local em busca das velhas impressões da sua meninice. Não conseguiria explicar a emotividade que lhe envolvia a alma inteira. A humildade com que Samuel patenteava a necessidade da sua proteção, os olhares amorosos da mãe, a doce delicadeza dos manos, penetravam-lhe o espírito com indefinível intensidade. Lera a constância a terna missiva de Madalena e reparara, emocionadíssimo, como a genitora enxugava as lágrimas copiosas com as dobras do avental muito branco. Guardava a impressão de haver ingressado num sonho bom, em que, no maravilhoso tapete das lembranças suaves, voltava a ser menino. Quanto a Susana, recebera as letras delicadas de Madalena, quer dizer, porque Madalena escreveu uma carta tanto à mãe, né, do Cirilo, quanto à prima do Cirilo, a Susana. Então a mãe do Cirilo, a Constância, recebeu com muita emoção, mas quanto a Susana, lendo-a a sós, depois de cerrar cuidadosamente a porta do quarto e reprimindo intensa cólera.
frase alguma daquela mensagem fraternal conseguira modificar suas disposições. Porque a Madalena não imaginava, né, que a Susana ainda cultivasse ou que ela cultivasse qualquer sentimento contrário. Então ela estava sendo sincera, a Madalena, pedindo apoio, se explicando para a prima, né, achando que a prima se preocupasse sinceramente com o primo. E mais nenhuma das frases, nada do que estava naquela carta sensibilizou a Susana. Não constituía atrevimento da rival endereçar-lhe semelhante apelo? Num ímpeto de ciúme e despeito, fez menção de estraçalhar o documento carinhoso, mas, como se fora advertida pelas ideias criminosas que lhe passavam por vezes na imaginação sobreexcitada, exclamou consigo mesmo: Não será melhor conservar essa carta para algum dia da vida? Quem poderá saber o futuro? E, modificando a primitiva atitude, guardou a missiva com cuidado na bolsa reservada aos objetos mais íntimos. Abraão Gordon, à noite, viera participar das alegrias familiares, abraçando jubiloso o recém-chegado de Paris, a quem amava como o próprio filho. Desde o dia em que Samuel e Constância o haviam chamado para levá-lo à pia batismal. As ocultas, o pai de Cirilo, acanhado por ter de incomodar diretamente o rapaz, solicitara ao antigo companheiro de lutas endereçasse ao filho o apelo final para os acompanhar no longo cruzeiro transoceânico. Gordon aproveitou o encanto do momento, cheio de intimidades cariciosas, e quando terminaram as preces de louvor a Deus, dispôs o grupo familiar em torno da larga mesa dos Davenport, que recordava os antepassados numerosos devotados a tradições domésticas. Aplaudido com calor por Susana, que entrava na conversação com a parte sagazes e inteligentes, o notável ancião, depois de exaltar as grandiosidades do Novo Mundo, que conhecia pessoalmente em virtude de uma visita aos parentes exilados na Virgínia, notificou ao rapaz a necessidade do seu apoio ao grande cometimento. Então, o pai do Cirilo não conseguiu fazer o pedido ao Cirilo porque achou que já estava abusando, incomodando o filho. Mas esse Gordon, um amigo muito próximo da família, que foi padrinho, né, do Cirilo, é quem então recebeu o pedido para poder sensibilizar o Cirilo. E aí ele fala: Contamos contigo, Cirilo, afirmava o velho irlandês bondosamente. E nem poderia ser de outro modo. Samuel e Constância esperam o teu amparo imprescindível. Somos velhos e o capitão Clinton necessita de moços para a travessia, que não é tão fácil como parece à primeira vista. Já enviei instruções a Oxford para que Carlos e João estejam em Belfast. Quer dizer, os filhos dele, porque também vai, né, na viagem, no mês de junho. Não podemos dispensar o esforço dos filhos na execução da empresa. Entretanto, murmurou Cirilo um tanto esquivo, dado o seu problema de natureza sentimental, refletindo na esposa e nas suas fadigas domésticas. Ignoro se poderei partir na época prevista. Não há mais tempo para hesitações, obtemperou o velho Gordon, depois de bater com o cachimbo na mesa, um gesto muito seu. A questão não é de possibilidade, é de imperiosa necessidade. Entre pais e filhos não há consultas, há compromissos. O capitão Clinton exige a contribuição dos mais fortes e não será razoável dispensar teus esforços. O rapaz corou em face da observação direta que lhe era dirigida e, ocultando suas recônditas preocupações sentimentais, receando ser tido a conta de covarde, considerou: Não me furto ao que constitui para mim um grato dever, mas, como sabem, meus serviços intelectuais em Paris são bastante expressivos e não sei se me permitirão uma ausência prolongada. Meu filho,
exclamou Abraão, convicto. Não guardes ilusão sobre pretensas realizações intelectuais dos nossos tempos. Isso é um miserável engano, Cirilo. Os espíritos vulgares alardeiam conquistas mentirosas, enquanto escondem a consciência vestida de andrajos. Semelhantes fantasias vão conduzindo os homens mais sábios à confusão e à ruína total. As lutas religiosas que nos expulsam do berço não serão resultantes da desordem do pensamento? Então o Gordon está fazendo um convite, né, ao Cirilo a repensar, como se isso fosse certo, né? Mas a não se preocupar tanto com filosofias, né, com questões intelectuais, de raciocínio, de pensamento. O importante é trabalhar, o importante é a realização material. Por que motivo? E aí ele está alegando, porque a questão realmente que eles estão sofrendo é de ordem de disputa intelectual, né? De ideais, de religião. E aí ele fala, por que motivo os protestantes e mesmo os católicos eminentes se empenham em lutas de morte? Será porque trabalham com as mãos? Ou porque se desviaram do caminho de Deus pelo abuso dos raciocínios? As mãos não se equilibram sem o impulso orientador das ideias, como as ideias não se materializam sem o concurso das mãos. No entanto, suponho que os homens vão esquecendo o dom do serviço pelos excessos do pensamento em desvario. A gente tem que lembrar que é uma época na Europa, né, que estava vivendo realmente essa valorização do pensamento, né, do iluminismo. E isso tem, é claro, o seu valor, sua importância. O que o senhor Gordon aí está falando é uma reflexão sobre a maneira que ele encara, né? E para ele, isso é um desvio, isso é uma perda de tempo. A gente sabe que também existem os desvios nesse sentido, né? Mas da maneira que ele enxerga, é claro que está errado, mas é a opinião dele. Todos acompanhavam com atenção os argumentos profundos enquanto o rapaz fixava os olhos brilhantes no rosto simpático do bondoso velhinho. Estava tocado nas fibras mais sensíveis e contemplava o antigo mentor em respeitoso silêncio, ansioso por não perder um só de seus elevados conceitos. Em diversas regiões do sul, continuava Gordon, percebendo o poderoso efeito de suas palavras. Existem católicos que assassinam os hereges barbaramente. E aqui no Ulster, na região onde eles moram, né, os partidários da chamada reforma nos invadem as terras e desonram os lares. Enviados prepotentes da política de Londres nos insultam e assaltam nossas propriedades laboriosas e honestas. Se toda essa gente trabalhasse mais e discutisse menos, não acabaria estabelecendo a certeza de que todos somos filhos do mesmo Deus? As legítimas renovações, Cirilo, não se destinam apenas à operosidade e aos feitos da inteligência, mas também ao esforço de arrotear com amor a terra generosa. Então, é claro, tem o seu valor, né? Essa questão, o valor que ele está dando ao trabalho mesmo, ao suor, né? Que é o esforço na luta, né? Por conquistas materiais. Que tem sido a existência da Europa senão uma guerra incessante? Todos os povos progridem para dominar os mais fracos, prosperam a fim de ganhar a força e exercer a opressão. O que tudo isso significa é que o homem não necessita ser mais arguto para explorar o próximo, e sim que compreenda e ame a vida. E ninguém, meu filho, entenderá o próprio caminho sem trabalho intenso por concretizar um ideal de virtude
na marcha para Deus. Susana reparava o velho amigo de sua infância, manifestando a transbordante satisfação que suas alegações lhe causavam. E o marido de Madalena, seduzido pelos argumentos, sentia a renovação de antigo idealismo. Então, se o Cirilo tinha suas convicções, né, com relação ao que ele fazia, agora ele estava, né, sensibilizado, ele estava tocado, em dúvida. Na verdade, ele estava mais reacendendo as antigas questões pessoais dele de crenças, né, e de luta ali na lide. Então, aquelas palavras vibravam estranhamente em sua alma. Tinha a impressão de que lhe surgira no imo alguma coisa ofuscada e quase perdida, que era o imenso amor à gleba, a dedicação ao solo e a que se acostumara a querer todo o bem pelas lições vigorosas recebidas na infância. Por disposições maravilhosas do pensamento, sentia-se transportado à meninice distante, atravessava descalço as pastagens orvalhadas, em busca dos bois que mugiam longe. Revia as grandes árvores tratadas amorosamente e desejava tosquear de novo os carneiros gordos e mansos. O ambiente social de Paris eclipsara-lhe o gosto pelas manhãs chuvosas, com o ruído da charrua sulcando a terra macia. Então ele, num momento, né, de saudosismo, né, do passado, ele acaba, na verdade, trazendo tudo isso muito vivo ali, né? A ponto de achar que realmente ele estava iludido por aquilo que ele estava fazendo na França. Subitamente experimentava a ansiedade de tornar a beber à luz das paisagens campestres, na companhia dos cavalos árdegos e resistentes. A inclinação do homem consagrado ao esforço da terra triunfava de todas as preocupações de ordem puramente intelectual. Agora lembrava que a França estava repleta de silogismos inúteis. Padres e filósofos disputavam esterilmente, redundando as suas cogitações numa comédia ridícula, em que cada qual permanecia mais vaidoso ao lado das aflições dos mais fracos, no seio do povo prejudicado e iludido. A guerra constituía invariavelmente o produto sutil desses excessos dos condutores da multidão. Eram raros os propósitos sérios, os impulsos enobrecedores isentos de vaidade ou egoísmo. Então, aqui está também um detalhe, né, que de toda essa reflexão, né, a gente pode entender. Então, o Gordon tem razão com relação aos abusos. O Cirilo também tem razão com relação a enxergar esses desvios por parte daqueles que pregavam o bem, mas não faziam o bem nas suas mais pura sinceridade. Mas isso não tira a importância, né, do desenvolvimento do pensamento, do raciocínio, da razão. Porque aqui fala, eram raros os propósitos sérios, mas existiam. Os impulsos enobrecedores, mas existiam. Isentos de vaidade ou egoísmo, quer dizer, a maioria estava envolvido com vaidade e egoísmo porque a humanidade ainda carrega isso. Mas não que aquele movimento então fosse errado, mas ele estava enxergando como errado. Cirilo estava magnetizado pela grandeza dos conceitos emitidos. Abraão Gordon tinha razão, ele entendeu assim. Era necessário voltar à terra e escolher a flor da paz em seu seio generoso. Compreendo agora, exclamou, deixando entrever que descobrira a equação indispensável. Não posso perceber como andava tão esquecido. Vendo-o passar a mão pela fronte, os presentes entreolharam-se satisfeitos. A rendição de Cirilo com respeito ao assunto causava-lhes enorme prazer. Ainda bem, continuava Gordon encorajado.
Estávamos certos de que não falharias na inclinação justa. As suas opiniões são incontestáveis. E já chegou a refletir nesse novo mundo que os navegadores nos trouxeram? Sem dúvida, exclamou o filho de Samuel, assaz impressionado. Terá uma finalidade muito mais importante que a de simples colônia que lhe possamos atribuir. Abraão Gordon sorriu e continuou. Eu, que lhe conheço a grandeza insondável, posso afirmar que a América é uma região destinada por Deus aos flagelados e desiludidos da Europa. Olha que interessante também essa forma de encarar aqueles que partiram da Europa em direção ao Novo Mundo. Suas florestas assemelham-se a um oceano de verdura. Seus rios fartos chamam as criaturas para trabalhos generosos de paz e esperança. Seus horizontes iluminados prometem a coroa da liberdade e da vida. Estou convencido de que o novo continente representa uma dádiva de Deus aos homens trabalhadores e corajosos. Deve ser a realização da promessa aos corações de boa vontade. Acredito que, lá, os nossos descendentes hão de amar os valores legítimos da vida e farão cessar a cadeia de ruína e destruição que ameaça sempre a prosperidade europeia nas guerras famulentas. Aos que se encontram cansados de tolerar a criminosa influência do demônio insaciável que domina os nossos príncipes, a providência enseja a possibilidade de um lar entre as flores de uma natureza diferente e livre, cuja paz é garantida pelos abismos das águas. Cirilo, ouvindo as palavras ardentes do velho amigo, sentia-se transformado. Começava a admitir que, por certo, sua felicidade residia do outro lado do grande mar. Num minuto, chegava a esquecer os livros, os pergaminhos, as controvérsias infindáveis dos filósofos do tempo, os princípios expostos pelos teólogos da universidade. Imaginava o futuro lar, onde Madalena e ele cuidariam da aventura de filhinhos amados no país maravilhoso cuja grandeza parecia contemplar através das descrições vivas do ancião de Belfast. Recordou que seus ideais eram idênticos aos da esposa, relativamente à América distante. Porque vocês se lembram? A Madalena tinha conversado com ele, comentado do desejo dela de um dia ir para a América, né? Madalena também tinha sede daqueles horizontes largos, daquela terra fecunda e perfumada. Sentindo que podia falar igualmente em seu nome naquela assembleia familiar, assumiu o compromisso de transferir-se definitivamente para o mundo novo. Olha a mudança total, né, nessa conversa. Ele se convenceu que realmente, é claro que com a intenção de então ajudar os pais a mudarem, mas de se estabelecer lá e levar, inclusive, a Madalena e fazer família lá. Depois de afirmar sua decisão, que despertou enorme e geral contentamento, a palestra se desdobrou em torno das realizações futuras. Susana e Constância emprestavam à conversação a mais vibrante alegria, terminando as combinações iniciais da viagem com expressivas demonstrações de júbilos sinceros. Diariamente, agora, repetiam-se as reuniões afetuosas na casa acolhedora, delineando-se todos os projetos em lide, para que Cirilo partisse justamente tranquilo, ficou assentado que ainda voltaria a Paris, não obstante as dificuldades das viagens de então, a fim de consultar a esposa quanto à possibilidade de sua partida. Na hipótese de ela continuar impedida pela moléstia da genitora, ele acompanharia os pais até a América, cuidaria das instalações iniciais e voltaria à França para buscar a companheira. Estava certo de que a esposa lhe aprovaria as decisões e compartilharia das suas esperanças. Ela também amava de longe aquelas florestas desconhecidas,
onde haveriam de fundar a casa venturosa e farta para a sua prole. No curso de uma quinzena, todas as deliberações estavam assentadas. Abraão Gordon fez a Samuel generoso empréstimo de dinheiro para que o filho pudesse deixar à esposa alguns recursos, uma vez verificada a impossibilidade de sua partida. Dentro de algumas semanas, Constância e o marido venderiam a parte restante da propriedade e resgatariam o compromisso. Desse modo, nadando em esperança de maravilhoso porvir, Cirilo regressou à França com a promessa de tornar a Belfast no fim de junho. Então tudo foi resolvido, planejado, e aí ficou então de Cirilo voltar para a França, para pelo menos então ver da situação atual, conversar pessoalmente com Madalena e voltar com ela ou sem ela se a mãe ainda tivesse precisando de auxílio, mas com o intuito de um dia transferir toda a família mesmo. Seu regresso ao lar foi acolhido entre carinhosos contentamentos da esposa e, contudo, os planos traçados na Irlanda causaram a Madalena certa estranheza, sem que ela mesma pudesse explicar o motivo das dolorosas angústias que lhe assaltavam o coração. O marido tratou de organizar numerosas providências à pressa, destacando-se a do seu desligamento da universidade em caráter definitivo, com as veladas preocupações da esposa. Deliberou ir a Blois sem que a companheira pudesse participar da excursão, dado o estado grave da sogra. Estava ansioso por abraçar o velho Jacques. O tio amigo o acolheu com satisfação habitual, ouviu com interesse o relatório verbal da visita ao Ulster e concordava, em tese, com as alegações de Abraham Gordon sobre a mudança para regiões tão distantes. O rapaz inteirava-o entusiasmado das menores decisões tomadas, ao mesmo passo que o professor de Blois o considerava um tanto mudado. Então, tanto a Madalena quanto o Jacques, né, estranharam a mudança tão radical do Cirilo, mas o fato é que o Cirilo realmente estava convencido. Cirilo referia-se com muito calor a terras vastas, a fazendas prósperas, comentando por antecipação o valor dos rebanhos e das lavouras que manteriam o equilíbrio econômico das organizações rurais e das ricas plantações de fumo, que garantiriam o dinheiro do exterior na dilatação do patrimônio futuro. Em toda a sua conversação, não havia uma referência aos religiosos inteligentes, como se verificava de outras vezes. Então ele se voltou totalmente a uma ideia materialista e meio que se desligou da busca, né, filosófica, intelectual, que ele antes tinha prazer e que o Jacques também cultuava, admirava, porque realmente era importante. Mas ele viu que o Cirilo não falava mais sobre isso. Não mais comentava os autores romanos e gregos ou a sabedoria desse ou daquele documento antigo, enriquecendo a palestra de observações elevadas e úteis. Jacques, escutando-o admirado, disfarçando a custo a expressão de estranheza. Concordava com a ida do sobrinho para o novo continente, mesmo porque Cirilo estava muito moço e à sua frente desdobrava-se radioso porvir, mas não podia aplaudir-lhe a atitude centralizando todos os interesses em problemas de absoluta feição material. Então aqui a questão do equilíbrio, né? Mesmo que o espiritual seja, a gente sabe, a meta principal, né, da nossa estada aqui, né, o desenvolvimento espiritual, a gente nunca menosprezar a questão material, porque é o meio que a gente tem de alcançar esse desenvolvimento moral. É assim que Deus, né, desenvolveu essa escola, né, para que nós evoluíssemos. Mas nem tanto ao espiritual e nem tanto ao material. O que ele viu foi uma inversão de valores agora no Cirilo.
E depois de ouvi-lo por algum tempo em silêncio, o austero professor, como quem não pôde omitir as coisas essenciais, perguntou: Como que ficam seus trabalhos na Sorbona? Desliguei-me definitivamente da universidade. E Madalena? Dentro de um ano voltarei a buscá-la após instalar nossa nova casa. A saúde precária de Dona Margarida presentemente não nos permite partir juntos. Em vista da resposta formal, o generoso educador compreendeu, hábil psicólogo, que era inútil tentar demover o rapaz das decisões tomadas. Todavia, como advertência velada, limitou-se a dizer: Nunca me separei de Felícia senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte. Então, o tio, né, uma pessoa de sabedoria já, né, hábil psicólogo, como ele falou, ele entendeu, ele percebeu que o Cirilo estava muito rígido nas ideias, nas decisões, então ele sabe que é inútil, né, falar mais contra essa decisão. Mas ele só deu um toque, falando sobre essa separação de um ano aí da recém-esposa, né, a recém-casada, sua esposa. Ele alertou, falou: eu nunca me separei da Felícia por circunstância nenhuma, a não sei quando Deus, né, fez essa separação por questão da morte. E aqui deixa eu só confirmar se nós vamos conseguir. Eu acho que nós não vamos conseguir chegar até o fim desse capítulo. Nós estamos no 28. Tem bastante ainda. Então eu penso que hoje a gente vai parar por aqui, só para a gente não esticar demais e poder também acompanhar o restante do capítulo para encerrar na semana que vem com essa questão dessa decisão do Cirilo, né? Lembrando, o título do capítulo é A Caminho da América. E apesar de ter sido meio uma manipulação da Susana, né? Era algo, era uma necessidade verdadeira, sincera da família dele, né? E ele aceita isso com o coração voltado a não prejudicar o casamento, mas ele acredita que no momento a esposa tem que ficar com a sogra, ele tem que ajudar os pais, vai preparar algo lá para poder depois voltar e trazer a Madalena. Então assim, a gente termina por hoje aqui e na semana que vem a gente encerra esse capítulo. Tudo bem? Alguma Combinado, Marco. Tudo alguma ótimo. observação que vocês queiram fazer aqui, alguma dúvida? Não, observação nenhuma. Mas eu só estou assim pensando, já agora de início a gente já tem tanto aprendizado, né? Aí quando entra o padre Damiano, aí quando entra ela, meu Pois é, porque Deus. é isso que é bom, bem lembrado, Adila. Tudo isso que está acontecendo, ainda a Célia nem reencarnou. Pois é. É tudo o envolvimento dos planejamentos reencarnatórios destes espíritos que a Alcione, né, que é a Célia, se compromete a vir para poder ajudar eles nessa questão que vai se desenvolvendo, né? E aí logo logo nós temos o início, né, da presença da reencarnação dela. Muito Maravilha. bem. Então, uma ótima noite para vocês. Vamos agradecer a Deus mais uma vez aqui pela oportunidade. Uma ótima semana. Até a semana que vem, então. Que assim seja. Tchau, tchau.